Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Fábio Souza e nesse vídeo eu vou responder a pergunta: qual placa de desenvolvimento eu devo comprar? Muitas pessoas entram em contato comigo perguntando qual placa eu devo comprar, um Arduino, um Raspberry Pi, né? E são algumas dúvidas em relação a qual placa ela deve aplicar no projeto ou qual placa ela deve iniciar os estudos. Então nesse vídeo aqui eu trago uma gama de placas onde a gente vai discutir e verificar aí qual a melhor opção. Então se você é novo no canal, aproveita aí para deixar o seu registro, ativa as notificações e vamos lá, vamos aprender e compartilhar conhecimento. Então vamos lá, para responder a nossa pergunta, eu trouxe aqui uma gama de placas que eu tenho aqui em mãos, tá? Que são só algumas. Se você acompanha as notícias de sistemas embarcados, você vê que quase semanalmente, mas no mínimo aí por mês, você vai ver placas novas. Então, são placas com mais recursos, com processadores novos, ou até mesmo com o mesmo processador, mesmo microcontrolador, porém mudando alguma funcionalidade, algum recurso a mais ali on-board na placa. Mas é interessante notar que você tem uma gama aí de escolhas. Se você vai olhar nas lojas que estão vendendo, né, nos fabricantes, eles vão falar que a placa dele é melhor, que tem isso, tem aquilo. Então você tem que ter noção do que você está comprando e por que está comprando. Porque às vezes você também compra algo que vai ficar parado e a ideia não é isso, né? Então vamos lá, então você definiu que você precisa de uma placa, né? Então quando você define que precisa de uma placa, necessidade de fazer alguma aplicação onde você quer ler algo, né, do mundo externo, um sensor, ou fazer o controle de algo. Então, e aí a escolha de uma placa é porque você não está fazendo talvez um hardware final, um produto onde você vai colocar no mercado, e sim você está fazendo um teste, um protótipo, algo desse tipo, né? Então é isso. Então, para quem está iniciando, geralmente, né, muitas pessoas me perguntam qual a melhor placa para iniciar. Aí a resposta também depende do que você vai fazer, qual que é o seu objetivo, né? Então, se você é iniciante em programação de hardware, você está começando a fazer aplicações, precisa aprender lógica de programação, né? Não tem ainda noção de arquitetura, de microcontrolador, nem mesmo set de lógica de programação. Então é interessante você começar aí com uma plataforma iniciante, como o Arduino, por exemplo. Então o Arduino ele facilita bastante esse estudo aí de programação de hardware, né? Então ele traz a facilidade de já trazer uma placa pronta. Então a placa já vem pronta, fácil de você manipular. Se você quiser fazer aplicações, né, colocando sensores, você pode usar shields, né? O Arduino Uno ele permite que você coloque placas já com aplicações prontas na forma de escudo aqui. Mas também tem umas variações, por exemplo, o Arduino Nano aqui, onde ela é compatível com o protoboard, então você pode fazer as ligações aqui numa matriz de contatos e fazer suas aplicações. É interessante nesse processo que você, além de estar estudando a programação, você está aprendendo a fazer as conexões elétricas com sensores e tal. Mas se você observar, dependendo da forma que a gente está focando aqui no iniciante, você não está olhando para dentro do microcontrolador. Então a parte de arquitetura, você está numa camada mais acima de aplicação. Tá? Ainda focando em iniciantes, existe a Microbit. Então a Microbit ela é bem interessante. Ela vem aí com foco em aplicações em crianças, né? Então pode ser programada em blocos, em JavaScript, usando o MakeCode. Também ela tem suporte ao MicroPython, então é bem interessante para quem já é programador Python e quer fazer alguma interface com hardware. Ela tem diversos recursos, ela tem um hardware bem robusto, tá? Então a Microbit na verdade é só essa placa aqui. Então tem um hardware aqui, um ARM Cortex M0, tem Bluetooth, tem alguns sensores já on-board na placa, tá? Então é bem interessante. Tem uma matriz de LED aqui. Tem que tomar cuidado só na aplicação do I/O. Então se você vai fazer aplicações de leitura, né, acionamento de algo, você vai precisar de uma placa a mais aqui, um soquete, para expandir os picos, tá? Então uma placa para iniciante. Existe também a da Fruit, ela faz um trabalho bem interessante aí com placas. Inclusive agora ela está promovendo bastante placas com ARM, mas também com camadas, com bastante bibliotecas para aplicação aí. E no caso aqui usando o Circuit Python, você pode programar em Python, né? A Franzininha é um projeto que a gente trabalha, a gente foca bastante em iniciantes, onde, né, a gente olhar todas essas placas que eu mostrei até agora, a gente só trabalhou na programação, tá? Na Franzininha a gente também quer estimular que as pessoas montem o seu hardware, então essa placa ela vem desmontada, feito todo o processo de soldagem e depois, né, soldada, ela está pronta para ser programada aí na ideia do Arduino,
tá? Então você foca também na ideia do Arduino com camadas. Então, essas placas aqui que eu mostrei, elas são placas para iniciantes. Então se você está nesse nível de aprendizagem, né, aplicações básicas, né, ou você quer, né, aprender a parte de programação eletrônica, eu recomendo essas placas aqui, são interessantes, tá? É mais fácil do que você pegar um microcontrolador sozinho e trabalhar com ele, né? Então as placas facilitam que você tenha acesso ao programador, o microcontrolador, que é o processador aqui, que na verdade a gente programa. Beleza, mas não, você é um estudante, né, ou você é um profissional da área de sistemas embarcados, e aí você precisa de uma placa que vai te atender aí no desenvolvimento de projetos, ou até mesmo otimizar os recursos do microcontrolador e de programação. Então aí eu recomendo que você use uma placa que já tenha suporte a isso. Então o próprio fabricante, ele geralmente disponibiliza placas. Então, por exemplo, essa aqui da Atmel, que é a microchip hoje, ela é uma placa com ARM, o SAN D10, e ela já traz aqui, né, além do microcontrolador, que é o alvo aqui, traz o circuito de depuração. Então você vai conectar essa placa no computador e você vai ter acesso às ferramentas de depuração. Então você vai conseguir ver o seu código, variáveis. Então já é um recurso a mais de programação. Você vai programar ela geralmente em linguagem C, existem bibliotecas do próprio fabricante, e aí você vai ver, eu vou usar esse microcontrolador, é uma família que eu trabalho, preciso de uma placa compatível para agilizar o processo. Então geralmente quando você está fazendo um projeto, né, numa indústria, em paralelo com o desenvolvimento do software, do firmware, você trabalhando também com o desenvolvimento do hardware. Então você pode fazer os testes iniciais de validação numa placa desse tipo e depois pegar a placa final e fazer finalmente do seu projeto. Tá? Então placas desse tipo de fabricante são bem interessantes aí quando você quer explorar recursos, tanto na parte de desenvolvimento de projeto, mas também para estudo, porque tem recursos aqui interessantes. Outro conjunto de placas interessantes que eu gosto de trabalhar e considero placas excelentes para iniciantes em sistemas embarcados são as Freedom Boards. Então placas aí, da NXP, então, no caso aqui essa KL25 e KL46 são microcontroladores ARM Cortex M0, mas eles já trazem diversos recursos on-board na placa, tá? Além de todo o circuito de depuração, aqui numa interface OpenCDA. Então isso facilita bastante, você já pluga lá na sua ferramenta, desenvolvimento, no seu ambiente de desenvolvimento, e você tem acesso aí à depuração, à gravação do código de uma forma mais fácil para explorar o microcontrolador. Né? Então são placas bem interessantes. A outra da NXP aqui, da família LPC, também tem esse mesmo princípio. Tá? E aí geralmente você trabalha, né, no caso aqui tem um microcontrolador alvo, mas quando você trabalha com uma família eles são compatíveis, tá, geralmente. Então alguns detalhes aí no código, depois você migra lá para sua aplicação final, mas são placas interessantes. Então são algumas placas, focando aqui ainda iniciante, né? Eu considero esse conjunto aqui uma excelente porta de entrada para desenvolvimento de sistemas embarcados, tá? Então uma placa que ela é bem barata, chamada Blue Pill, ela vem com um STM32, tá? E aí você, com uma ferramenta também baratinha, que é esse ST-Link, você consegue fazer gravação, depuração com essa placa. Então no caso aqui a ideia é ter um desenvolvimento mais avançado. Ela tem suporte Arduino também, mas você pode explorar programação de sistemas embarcados, pode explorar o uso de um sistema operacional de tempo real, um RTOS. Então são recursos interessantes que você pode explorar já indo para o nível mais avançado de programação de sistemas embarcados. Tá? Eu considero, quando me perguntam aqui, né, que chega à conclusão que a pessoa ela quer entrar a fundo na programação de sistemas embarcados, eu indico a Blue Pill e o ST-Link V2 aqui como uma ferramenta de entrada aí para programação de sistemas embarcados. Tá? Além também dos ARM Cortex M0 e M3 e M4 da Microchip, que são bem interessantes. Tá? Legal, a Adafruit também ela disponibiliza algumas placas aí, sempre no foco iniciante, mas algumas placas delas é interessante, dependendo do que você vai explorar, é interessante você ter acesso a um JTAG, por exemplo. Então, olha aqui, a Microchip da Metro M4 Express, ela deixa aqui o conector SWD, então você pode plugar uma ferramenta aqui de depuração e aí ter acesso a mais recursos no controlador, além do básico, que é a programação em Arduino e circuito Python. Mas você pode explorar
recursos avançados dessa placa, validando esse microcontrolador aqui, o ATSAM D51, tá? Já é um Cortex M4. Então, com muito recurso interessante que você pode explorar nesse cara. E aí você validar o seu hardware aqui. Então, essas placas são bem acessíveis, né? São fáceis. Então, esses fabricantes, a Adafruit, a SparkFun, o Arduino, entre outros, eles estão trazendo placas mais acessíveis, né? Mas é sempre bom você olhar o que você vai fazer. Beleza, preciso fazer alguma interface gráfica, eu já preciso de algo vou fazer um broker MQTT, preciso de algo mais interessante. Então, é interessante você ir para uma Raspberry Pi, né? Então, um Raspberry Pi você já vai rodar um Linux aqui. Então, você consegue fazer aplicações mais alto nível com melhor gerenciamento, né? Por exemplo, a parte aí de Ethernet, a parte de Wi-Fi, que já está integrado nessa placa, por exemplo, HDMI, saída para display e câmera, né? Então, são recursos bem interessantes. Lógico, aqui você tem o sistema operacional Linux trabalhando, tem o acesso a GPIOs também, você pode fazer controles. Então, você tem que entender onde você vai aplicar o seu projeto, tá? Lembrando que essas placas aqui, elas são de prototipagem, né? Eu vejo muito projeto também do pessoal colocando a placa como se fosse um produto final. Você tem que tomar cuidado, né? Tem muito projeto com Arduino feito onde é um produto final ali, essa placa tá lá dentro e tá vendendo com um produto final que vai ficar lá por muito tempo, tem que ficar funcionando. Então você tem que tomar cuidado onde você vai aplicar esse projeto, qual que é o objetivo, se é isso mesmo que se você está precisando. Então, né, tem que avaliar onde você vai colocar, porque pode dar problema aí no seu projeto no futuro, você vai ter que dar manutenção e isso é custo, né? Então, geralmente no produto final você trabalha no hardware específico para aquela aplicação, né? Você pode usar uma placa aqui que tem um microcontrolador de, sei lá, 64 pinos, e aí depois você não precisa de tudo isso de pino, então você está usando um microcontrolador maior ou a quantidade de memória sem necessidade, tá? Então tem que tomar cuidado. Outra placa interessante aqui para explorar mais recursos aí, a Tense 3.2, ela vem também com ARM Cortex M4, tá? Esse também da NXP, tem uma placa bem interessante aí, bem pequenininha, mas bem robusta aí, com bastante aplicações, tá? Então aqui é uma ideia, e aí a resposta da nossa pergunta depende, né? Primeiro depende se você precisa realmente de uma placa, e depois depende da sua aplicação, depende também do seu nível, se você está estudando, se você está aplicando, depende do que você vai explorar, né? Então é sempre bom avaliar. Hoje é muito fácil você ver os recursos de cada placa, hoje é muito fácil você levantar essas informações antes de comprar e sair falando, eu preciso disso, isso, aquilo, tá? Então a resposta aqui depende da aplicação e depende do que você vai explorar nessa aplicação e qual o nível de profundidade que você quer ir, beleza? Além disso também, a gama de ferramentas que você vai trabalhar. Se você quer bibliotecas que facilitem o seu trabalho, se você quer entrar a fundo no hardware, otimizar, chegar lá no nível de bit e fazer a configuração, então são esses pontos que você vai ter que olhar antes de definir essa placa que eu preciso, essa placa que eu vou comprar. Beleza? Então é isso. Então se você ficou com alguma dúvida em relação a alguma placa, deixe seu comentário aí abaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, faça sua inscrição, marque aí as notificações, porque eu vou criar bastante conteúdo relacionado aqui a sistemas embarcados, as placas, né? Então já tem uma playlist aí com review de cada placa dessa. Tem também o resumo da semana, onde eu trago as novidades, e praticamente toda semana tem aí placas novas. Então fiquem atentos ao canal. Agradeço bastante aí pela sua audiência e vamos compartilhar conhecimento. Abraço!